Sejam bem-vindos ao podcast Quem São Elas? Aqui vamos falar sobre mulheres que saíram do Brasil para conquistar o seu espaço aqui, nos Estados Unidos. Vamos ter história de empreendedorismo, histórias de superação. E vamos começar com a Renata. Olá, meu nome é Renata. Eu, no Brasil, era formada em design de interiores, continuo com essa formação, porém aqui nos Estados Unidos eu abri uma empresa no ramo do cleaning, da limpeza, e hoje nós estamos aí atuando na Bethel Glow Cleaning Services. Eu sou Fanchele Barra, conhecida como Fan Barra, sou paralegal aqui nos Estados Unidos, que é como uma especialista. No Brasil a gente não tem essa profissão, então é uma especialista na parte de imigração e também trabalho com mentorias e palestras aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Roseli, mas todos me conhecem, me chamam de Rosie. Eu sou psicóloga há quase 20 anos no Brasil. Aqui eu atuo como terapeuta life coach. E eu sou Fernanda, eu trabalho na área de imigração também, assim como a Fã. E eu sempre digo que o meu trabalho é transformar sonhos em planejamento, é ter uma estratégia para pessoas que querem sair do Brasil e legalmente vir para os Estados Unidos e se reestruturar. Então, a gente vai falar de um pouquinho de tudo aqui, a Roseli com a sua parte de psicologia. E para iniciar, eu queria iniciar com a Fã e perguntar para você, Fã, o que é que te motivou a deixar o Brasil e recomeçar aqui nos Estados Unidos? E como esse recomeço te moldou para você ser o que você é hoje? No meu caso, eu vim para os Estados Unidos, a princípio para fazer o intercâmbio e na Califórnia, e depois me mudei para New Jersey. Nesse período, eu conheci o meu esposo, então foi uma mudança assim, né? Primeiro para o intercâmbio, depois eu retornei para o Brasil, fiquei um tempo no Brasil, mas o meu relacionamento continuou. E com a questão do pedido de casamento, eu acabei retornando para os Estados Unidos e aonde tive que recomeçar do zero. Entendi. Eu vou ler um texto aqui pequeno que eu fiz. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei em um momento de ruptura da minha vida. Eu tinha 2 filhos pequenos, um divórcio recente, e a sensação que eu precisava é provar para mim mesma que eu era capaz de construir algo melhor, algo diferente para a minha vida e para os meus filhos. Para mim foi recomeçar do zero, porque eu cheguei aqui trabalhando em uma profissão que não fazia parte. E eu queria saber de você, Renata. Você começou do zero ou foi um novo passo na sua carreira? Como é que foi? A minha vinda para cá, ela teve 2 etapas. Eu vim primeiramente quando eu tinha 17 anos com a minha família, para ajudar a minha família. Meu pai veio e nos trouxe há bastante tempo atrás. E aí sempre era o intuito, era estar com a família e ajudar a família. E morei aqui por 3 anos e meio, aí onde tive a minha filha, um relacionamento, e fui para o Brasil por conta da bebê pequena e falta de apoio aqui ao redor, né? O apoio, porque com o bebê pequeno e trabalhando, né? Tendo que trabalhar, retornamos ao Brasil para poder ter um período para ela poder crescer e ficar em idade escolar. E aí depois retornar. Porém, quando a intenção foi de retornar, que fomos atrás dos documentos, foi logo quando mudou a lei, pegamos um período de 10 anos de multa para ficar no Brasil. Então fiquei por lá mais de 16 anos e retornei agora em 2018, já com a filha adolescente, também numa crise, uma ruptura, como a Fernanda falou, uma crise emocional e financeira que o Brasil estava vivendo. O período que eu fiquei lá foi muito bom, eu estudei, eu já era formada como um magistério, e aí eu voltei a estudar, fiz faculdade de design de interiores, fiz pós-graduação em gerenciamento, abri meu negócio. Então foi a minha época empreendedora e de se profissionalizar. Então eu voltei com uma bagagem muito grande, porém num momento de crise muito grande, muito mesmo. E aí chegamos aqui apenas eu e a minha filha e com tudo para começar do zero. Uma pré-adolescente, uma mulher sem dinheiro, sem nada, com uma vaquinha no bolso de $800 que os meus amigos do coral da igreja me ajudaram. E eu vim dessa forma, era eu pedindo a Deus para colocar o chão para eu poder pôr o pé literalmente todos os dias. Mas aí eu fui ficar na casa da minha irmã, fiquei lá por 3 meses para conseguir me organizar e comecei de novo, aí voltei para a limpeza
para onde eu atuo hoje, e aí depois nós vamos continuar com essa conversa. E da primeira vez que você veio, você já trabalhou como sendo professora aqui nos Estados Unidos? Cheguei a trabalhar como professora, sim, porque era a minha formação. Então, eu trabalhava no Brasil, com 16 anos eu já estava, durante o período do magistério, eu já atuava como professora com crianças especiais no APAE. Então, eu vim para cá, eu já tinha experiência. Então, por mais que eu tivesse apenas 17 anos, eu já entrei como professora. Porém, a necessidade financeira da minha família era grande e eu ganhava muito pouco atuando assim. E onde que você morava no Brasil, Renata? Onde foi essa formação? Essa formação foi no interior do Paraná, foi em Rosário do Ivaí. Eu sou crescida em Boa Vista da Santa Cruz, um vilarejo bem pequenininho, onde é a minha raiz, onde estão os meus maiores amigos. Você ainda vai para A lá? maioria deles, quando eu for para o Brasil, vou lá visitar meus padrinhos, estão lá, que eu amo eles de paixão e que estão sempre no meu coração até hoje. Toda oração que eu faço, eu lembro deles. E realmente, eu fico emocionada de falar, porque realmente eu sinto que esse período da minha vida, que foi até os 12 anos nesse lugar, me construiu, meu caráter foi construído lá. E depois só foi lapidando, amadurecendo. Então, assim, isso fica na gente, né? E essa garra de trabalhar, de pegar e fazer com todo o coração e honestidade vem de lá, de agricultores, de gente do interior, de gente que faz dar certo e que não se deixa abater tão, né, assim com todas as coisas da vida. Então, assim, tem bastante história para contar. Então, o que te moldou é a tua criação no interior do Paraná. Eu sou uma menina do interior. Vivi na capital muitos anos, mais do que eu vivi no interior, mas eu sou uma menina do interior. Então, você é uma curitibana ou é do interior do Paraná? Eu sou paranaense. E eu amo Curitiba. E eu fiquei lá por 16 anos. Muito bom. E você, Roseli, no teu aspecto familiar e no teu aspecto da tua vinda, você se coloca como recomeço ou um passo a mais na tua carreira? Como é que você vê isso? E o que é que você, nesse novo recomeço ou nesse passo que você deu, o que mais te moldou da tua característica no Brasil ou até mesmo aqui, para você ser o que você é hoje? Fer, é assim, Fernanda, eu vejo que foi uma dose de cada coisa, né? Que foi aquele recomeço e uma continuação, né? Legal. Eu tive o privilégio de poder estar trabalhando na minha área, de eu estar lidando com pessoas, e eu acredito com a história que vocês, né, que as minhas colegas aqui contam, que foi bem desafiador ter que iniciar tudo do começo. Então, eu falo assim que eu peguei ali um rascunho da minha vida, da minha experiência, para transformar hoje no que eu sou. Então, eu acredito que a psicologia, mais uma vez, ela realmente foi a minha companheira ali de poder estar me moldando nesse sentido de eu refazer, né? Então, a resiliência, eu estava ali o tempo todo utilizando ali como algo que fizesse eu estar seguindo o meu propósito. Que, a princípio, eu nunca tive plano na minha vida de sair do meu estado, de ir do país. Qual o teu estado? Mato Grosso do Sul. Olha, É o Mato Grosso do Sul. Eu amo o meu estado. Eu amo dizer que eu nasci e me criei lá. Tive os meus filhos. E então eu não tinha plano nem sair do meu estado, né? Eu, funcionária pública, com meu consultório, eu estava na melhor época da minha vida, na vida profissional. E, de repente, chega um americano e rouba meu coração. E traz o seu coração para os Estados Unidos. Traz ainda para cá. E aí eu falei, ok, vamos lá. Então, eu confesso para vocês que eu acredito que fui um pouco imprudente de não olhar as barreiras que eu teria que estar vivendo aqui. Eu estava ali encantada, apaixonada, sou apaixonada pelo meu marido. E foi isso que eu fui aprendendo as etapas que eu tinha que viver quando ela estava acontecendo. Então, não houve... na prática. Foi na prática mesmo. Então, isso, o que me trouxe para aqui em United States foi o amor. Né? Porque eu era muito feliz profissionalmente, mas eu me sentia um pouco vazia, amorosamente. E o que eu sempre pedia para Deus, que Ele me desse uma família, né? E Ele caprichou. Então, e a minha vinda, a minha história de vir para o United States, que hoje eu moro na Califórnia, foi por conta
do casamento. E eu me vejo um pouco na sua história, porque eu acho que eu ganhei uma nova versão de mim quando eu vim dos Estados Unidos, apesar da minha história ser parecida com a da Renata, eu vim aqui para recomeçar. Eu também me vejo hoje numa nova versão, também resiliente, porque há muitas coisas que é só com resiliência, com toda certeza. Então, a gente vem com um propósito e aqui vai mudando, vai reformulando. E no teu caso, Fã, como é que foi essa vinda? O que te moldou para ser o que você é hoje? Você refez teu caminho ou foi um novo degrau que você passou até você chegar aqui? Conta um pouco pra gente. Com certeza foi um novo degrau, né? Porque primeiro teve, né, o desafio até do idioma, né? Sem dúvidas, que ele continua, né? Ainda mais nessa parte de imigração, nessa parte jurídica. Então, os termos não são termos que a gente usa no dia a dia. Muda muito também os termos, né? Exato. Então, assim, esse desafio do idioma, a questão também da vida nova, né? Porque a primeira vez, como eu citei anteriormente, eu vim para fazer um intercâmbio, então eu tinha um grupo comigo de estudantes, era diferente. A segunda eu já vim como casada, né? Então, como é que você veio? Você veio com qual visto? Eu vim com o visto K1, que é o visto de noiva. Então, e para quem não sabe, o que é visto K? Então, Já que você é da imigração, o visto de noiva, né? E que é o K1. Então, cheguei nessa fase de ter a documentação também, regularizar para poder trabalhar legalmente. Como funciona esse visto? Você pode ficar aqui ou você, quando é visto de noiva, tem que ficar lá no Brasil? No caso, ele é aplicado dentro dos Estados Unidos mesmo, né? Pelo petitioner, no caso que foi o meu marido, na época noivo. Então, dá entrada nessa petição. E depois tem a entrevista no Rio de Janeiro, que é o único postulado no Brasil autorizado para esse tipo de processo. Então, apesar da gente ter vários consulados no Brasil, somente o do Rio de Janeiro que é autorizado para essa petição familiar. Não, aqui não tem isso. Então, nós dois, né, fizemos essa entrevista lá. E depois, quando chega aqui nos Estados Unidos, passa por um outro processo também, que aí tem que se casar aqui dentro de 90 dias. Então, é outra papelada também para a imigração e outra entrevista. Então, tudo isso, né, tem aí esses recomeços e tudo novo também. E a questão de trabalhar nessa parte, porque eu fui trabalhar no escritório de advocacia e mediante toda essa questão que eu já tinha no passado como secretária executiva, de lidar com documentação, eu ajudava nessa parte de ISO 9000, 14000, na agenda dos executivos. Isso me ajudou muito para essa parte dessa papelada também que a gente lida, né, nesse mercado, nesse mundo jurídico. Então, foi tudo novo e eu decidi me especializar fazendo um outro curso, que eu fiz o curso de Paralegal de 2 anos, o Associate Degree. São 2 anos intensivos e difícil também de conciliar com o trabalho, então eu acabei fazendo um pouco mais. O meu curso durou 3 anos, porque eu decidi trabalhar paralelamente. Então, foi do zero, né? A questão do inglês, que por mais que a gente acha que fala um pouquinho, que toma os cursos no Brasil, é diferente quando chega aqui. Então, foi a questão do inglês, a questão dessa vida de casada, né? A adaptação. É um processo. E com tudo isso, você percebe que você teve o apoio do seu esposo? Sim. Né? Porque, sim, eu sou, como ele trouxe, né? Porque de você vir para cá foi por conta dele também. Exatamente. E aí, percebeu que ele deu esse apoio, né, para você. Com certeza, ele me apoiou muito para eu retornar, né, aos estudos e começar do zero também, porque eu trabalhava como estagiária praticamente, sim, nesse escritório de advocacia. E aí, mediante ao meu curso de Associate Degree e que hoje eu continuo também, né, ajudando aí, que a gente não para. Então, eu sou muito grata, né, primeiramente a Deus, e segundo ao meu esposo que né, pagou a faculdade, né, tem tudo isso aí
para que eu conseguisse hoje realmente estar onde que eu estou. Sim. O apoio, então, da família Sim. Ele trouxe você do Brasil para ter uma família e ainda manteve essa família, né? E deu o suporte que ele precisava. E é muito importante também a gente trazer que, às vezes, mesmo quando nós não temos o suporte, nós temos também que buscar essa força interna, né? Porque se eu também não me dedicasse e Sim, com certeza. Exato, tem a sua parte. não superasse os obstáculos do idioma, de pegar ônibus 5h30 da manhã para chegar na escola às 7h, no início, o frio também, porque eu comecei no segundo semestre, em setembro. Então, todos esses detalhes também, já é o suporte dele, né, de recomeçar o suporte financeiro, mas também, se eu não tivesse aquela dedicação e fosse forte para vencer esses desafios que aparecem, né? Então, é muito importante também da gente ter essa força interior, assim, né? Tudo na nossa vida, né, Fã, é uma questão de o quanto a gente se esforça para. E não estou dizendo que é tudo igual para todo mundo, cada pessoa tem seus desafios. Só por onde a gente nasce, a gente já é diferente das outras pessoas, mesmo que estejamos nas mesmas circunstâncias. Porém, eu acredito também, eu concordo com você, que mesmo você vindo com o seu marido, te apoiando, essa rede de apoio, igual a Renata que veio com os familiares dela, a Renata mesmo mencionou que ela veio e foi ficar na casa da irmã, ela não procurou o pai e a mãe dela. Então, quando a gente vem, muitas vezes a gente tem a rede de apoio, mas mais do que a rede de apoio, a gente, como eu falei no começo aqui também, acredito que a Rosi pode também dizer, a gente quer provar para a gente mesmo que a gente é capaz. Eu também sou paranaense, eu sou curitibana, minha família também no interior do Paraná, e muitas vezes a gente quer um desafio, a gente quer fazer algo diferente. E nós temos o nosso marido, eu conheci meu marido aqui, mas você pode ter uma pessoa ao seu lado, mas você não quer que a pessoa ande na frente, você quer andar lado a lado. E eu acho isso legal. E na questão profissionalismo, a pessoa pode te apoiar o quanto for. Se você não quiser, você não vai em frente. Acho que em toda a área. Exatamente. Independente da área que seja, a gente tem que fazer a nossa parte e ter um foco, né? Eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, vocês já perceberam. Mas eu tenho o foco do onde eu quero chegar. E tem uma coisa que algumas frases assim que eu vivo, que eu absorvo e está dentro de mim. Então, uma delas é assim, se eu estou num local e eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está, digamos, vamos dar um exemplo, uma pessoa bem-sucedida, vamos falar na área do profissional mesmo. Eu vejo aquela pessoa, eu olho para ela e falo, poxa, ela conseguiu, eu vou procurar o meu caminho, porque se alguém conseguiu, nada me impede de conseguir. E eu vou buscar o meu caminho, cada um tem o seu caminho. E acho que tudo que a gente faz, quando a gente faz realmente de verdade, é diferente. Então tem até um versículo na Bíblia que fala que tudo que o fizeres, faça de todo o coração, porque é o Senhor que servis. E esse é um versículo que eu tenho em todos os vários lugares, no meu WhatsApp, em vários lugares, porque isso realmente é uma vivência de vida. Então acho que, como a Fã falou, nós temos que buscar o que a gente quer e enfrentar o desafio, fazer a nossa parte. Porque aí está o grande diferencial daquele que reclama, que fala, que fica ali sendo, né? Que às vezes é a vítima, às vezes se coloca como vítima, e a pessoa que sai e se movimenta. Como nós falamos no início, somos pessoas em movimento. O mundo gira, o mundo movimenta e nós temos que nos movimentar. Concordo. Né? Independente da caminhada de cada uma, independente de onde cada uma veio, o processo que cada uma viveu e aonde chegou, aonde quer chegar, nada disso acontece sem que você pegue para fazer e busque os caminhos, porque a gente não sabe o que fazer quando a gente começa, a gente quer. Mas aí você começa a procurar daqui, procurar dali, relações ajudam, mas enfim, o que realmente é o que faz você se mover é você interno. Então assim, esse encontro aqui, essa partilha de vidas é muito legal, porque aqui a gente pode ver em diferentes situações pessoas, mulheres, né, reais que estão enfrentando desafios reais e que não é fácil, mas que a gente está aqui, né, feliz por estar enfrentando e vivendo a vida no mesmo tempo que lutando nas batalhas. Porque a gente não pode deixar de viver e de ser feliz no momento que a gente está vivendo. E como a Rose sempre fala. Assim, Renato, que eu percebo muitas vezes que a própria redes sociais,
A gente mostra tudo maquiado, né? Tudo muito lindo ali. Até o filtro que então... Que é excelente. É cheio dos fios. É verdade. É maravilhoso. Vamos Concordo. Mas o que acontece? E realmente, se a gente tomou um tropeção, sofreu, sei lá, aconteceu alguma coisa, geralmente, né, não é comum que as pessoas coloquem esse lado mais desafiador. Então, muitas vezes, as pessoas veem ali a gente nessa fase, né, que eu cheguei aqui sem falar nada de inglês também, como você, né, acho que nós 4, né, chegamos nesse mesmo patamar aí, comendo comida errada na hora de pedir. Mas o que acontece? É incrível. Eu já comi muita comida errada. Eu achava que era aquilo, mas eu não ia reclamar, porque não tá bom. Mas, gente, é a disponibilidade. Como a Renata falou, A disponibilidade. um trecho da Bíblia, eu queria continuar por causa que eu tinha até anotado aqui e peguei exatamente o trecho. Ó. Mas aquele a quem é muito dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, mais será pedido. E às vezes a gente vê uns desafios, é como a Fã falou, do esforço, e a Renata e a Roseli também falou. Eu acredito muito nisso. Às vezes eu me vejo cercada de várias coisas, às vezes eu falo, eu estou sufocando, e eu paro e penso, primeiro eu faço o que a minha irmã, que é advogada no Brasil, que trabalha comigo, que sempre fala, Fernanda, viva o processo, cada processo você tem que viver naquele momento. E a segunda coisa que eu penso, eu estou hoje vivendo assim, desta maneira, porque eu estou realizando as coisas que eu pedi para Deus. Então, eu sempre falo, eu estou sendo muito cobrada, porque eu estou ganhando muito, eu estou recebendo. E até esse podcast também é uma prova disso. Todas nós trabalhamos para isso, e essa é uma realização de todas nós para isso. E eu acho muito, muito válido isso, que cada um acrescentou de uma maneira diferente e que nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Eu acho isso perfeito. E a nossa intenção aqui, né, Fernanda, é exatamente de inspirar. Exatamente. Quem são elas? Temos uma missão. Que chegou, sim, com as dificuldades, chegou com aquele desafio, vontade de chorar, vontade de ir embora, só que sempre voltando para o objetivo principal, né? Então, qual que é o meu objetivo principal? Aí a gente volta, se carrega de novo e segue. E segue, exatamente. Então, não é tudo bonitinho, tudo enfeitadinho, não. Tem os bastidores. É porque a nossa vida ela não é uma linha reta, né? Eu sempre penso num desenho, né? Eu sou, né, minha formação de design, eu uso ela para tudo na minha vida até hoje. Você põe um ponto, eu quero chegar lá agora, nesse momento, nessa meta, vou alcançar essa meta. Eu tenho um plano traçado, ele é retinho. Mas ali no meio você vai tendo que, nas coisas que acontecem, você vai contornando, resolvendo um pouco mais. E é normal, é assim. O importante é não desistir, né, Fã? Porque senão aí a gente desiste na primeira pedra que aparece, né? E tem um professor que o Bert Hellinger, não sei se alguém de vocês já ouviu falar de Bert Hellinger, né? Ele fala que o perfeito, ele já morreu. Então, quando você fica querendo trazer uma perfeição, significa que você morreu com sua vida, com seu projeto. Então, não existe perfeição, né? Nós estamos à procura de fazer sempre o melhor que podemos e chegar no nosso objetivo. Mas o perfeito não existe. Estamos nos aperfeiçoando. Quando a gente morre, é um sonho perfeito, né? Então, nós não queremos morrer, né, gente? Queremos fazer várias coisas. Renata, e a gente que é mãe, a respeito da rede de apoio com os filhos, quando você voltou com a sua filha adolescente, eu tenho 2 filhos, um de 18, um de 20, um já está inserido no mercado de trabalho, outro está indo para o exército agora, e a questão da tua filha, eu já sei um pouquinho, então eu já fico orgulhosa por você. Como é que foi quando, por exemplo, você conta para outras pessoas que a tua filha tem um êxito tão grande na universidade? Como as pessoas recebem isso? As pessoas têm um pouco de preconceito a respeito de você ser uma imigrante, ter uma filha que tem um êxito tão grande na vida estudantil, ela com esse reconhecimento. Se você pudesse falar qual curso ela pretende fazer, se você queira falar, e todo esse orgulho, você como falar de filho sempre é fácil. Não tem que já até se laciona assim para falar dos filhos, né?
Então, assim, primeiramente eu queria voltar um pouquinho atrás, porque a primeira vez que eu fui para o Brasil, eu não fui porque eu quis ir para o Brasil. Eu sempre, como eu iniciei a minha vida aqui, eu vim com 17 anos, eu tirei a carteira aqui, tudo minhas coisas foram aqui. Eu comecei a trabalhar, já entrei como líder de equipe com 17 para 18 anos. Então, assim, eu me adaptei aqui muito. Fácil ser líder de equipe. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha o celular ainda funcionando, não existia o GPS, o Google Maps estava começando. Então eu começava a trabalhar como nessa maneira que eu falei, que é uma coisa que eu levo para as meninas que trabalham comigo hoje. Trabalhar com a verdade mesmo, trabalhar de verdade, com a intenção verdadeira de fazer aquilo para o bem do próximo, que é mais do que só fazer aquele trabalho, é fazer, e como vocês falaram que vocês agem também, todas nós aqui temos esse mesmo pensamento. A gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, mas sempre sabendo que o retorno financeiro nos importa, sim, e é o que nos move, porque necessitamos disso, mas a gente entrega aquilo assim para a vida da pessoa, aquilo vai fazer bem para a vida da pessoa. Então eu sempre trabalhei dessa forma. Quando eu vim para cá a primeira vez que eu fui trabalhar no cleaning, eu começava Você pode explicar para a gente o que é cleaning? O cleaning é o termo que a gente usa para limpeza. Então a empresária do cleaning é a dona de schedule, que a gente conhece Que é na limpar casas ou o que é a agenda, né? Agenda de clientes, né? E como se você tivesse uma carteira. No Brasil, a gente fala uma carteira, um vendedor tem uma carteira. Uma carteira de clientes. Então, nós temos o schedule, que é a agenda dos clientes, né? Você tem empregadas que trabalham para você nesse schedule? Tenho as pessoas que atuam comigo nesse schedule com toda essa estruturação que vamos chegar nessa parte. Mas voltando aqui. Quando eu comecei a trabalhar, então assim, eu já começava a trabalhar naquela primeira semana, mesmo sendo muito jovem, a pessoa já falava, Renata, eu vou te colocar de líder dessa equipe. E eu já ia dirigir. Eu tinha acabado de tirar a carteira, gente. Eu fico pensando, que pessoa maluca, mas eu tava feliz da vida. Eu tava dirigindo por aí, nos Estados Unidos, sem GPS, sem falar uma palavra de inglês. Nem existia GPS. Não existia GPS, não existia. E aí eu comprava aqueles mapas desse tamanho, eu sou muito bom em ler mapa, até hoje eu sou muito bom em ler mapa, excelente. Porque eu andava com os mapas, e ia lá com o negócio desenhado, vira pra direita, vira pra esquerda. Aí eu passava uma rua, misericórdia, para voltar naquela rua era 2 dias. Eu não sei como é que a gente dava conta, mas dava conta, a gente dava conta. Enfim, e aí quando eu tive a minha filha, eu tava com a minha rede de apoio muito complicada. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 para 21. Meu pai e minha família estavam em processo de legalização, porém eu, meu irmão mais velho, não tínhamos o direito, porque ele já era de 21 e eu já ia virar, né, já ia ter 21 logo. E aí tinha umas questões pessoais, então me faltava muito apoio. E eu precisava trabalhar, porque quem vive aqui sabe. Estava num período de início de inverno, na época, meu atual companheiro, ele não ia continuar trabalhando, porque ia parar, porque o trabalho dele era externo. Aqui para, né? Para, o trabalho dele parava. E por alguns motivos eu tinha que trabalhar e a bebê já era recém-nascida, ela tinha 40 dias. E eu tinha que deixar ela com uma babysitter e eu não tinha muito esse apoio. Então eu deixei algumas vezes. Uma vez meu pai ficou com ela quando podia, mas o meu pai também tinha as coisas dele. E a minha mãe tinha as ocupações dela com as crianças que ela cuidava, ela era babysitter na época, mas não tinha como, né, fazer a babá, né? E aí eu não tinha esse apoio. Por conta disso, e por conta do meu ex-marido na época também estar com toda essa dificuldade financeira, eu decidi que eu não tinha como deixar a minha filha, e aquilo cortava meu coração. Porque eu ia trabalhar e voltava e ela estava assim, esmorecida. E eu não conhecia ninguém para ficar com ela. E eu não conseguia mais ver isso. Então nós decidimos, naquela época era muito comum a gente ir para o Brasil e voltar. Era muito comum, você ir 1 ano, voltar, e 2 anos, voltar. Aí nós decidimos, conversando até com meu pai, de ir para o Brasil, ficar lá 3 anos. Ela ia pegar uma idade de pré-escola, que já ia falar. Pensando nela também. Sempre pensando nela, porque ela ia conseguir se comunicar. Eu pensava assim, se ela conseguir falar, alguma coisa que aconteça, ela vai me comunicar. Hoje, eu sei que não é bem assim, porque a criança não fala se ela for oprimida, né, por a pessoa. Mas, enfim, fui por conta disso. E lá, né, teve todo um desenrolar da minha vida. Aí, voltando para cá, voltei só eu e ela. Ela, com 16 para 17, 16 anos, ela fez aqui. Fiz uma festa de 15 anos dos sonhos dela do Brasil, ao qual me dediquei muito, trabalhei muito. Foi o sonho dela e foi uma realização que ela queria desde os 8 aninhos, como uma despedida. E vim para cá, eu e ela. E foi muito traumático, foi muito difícil mesmo. Foi muito. Minha irmã me acolheu, sem saber o que estava acontecendo na minha vida ainda. Minha família não sabia. Esse seu marido da época já não voltou com você? Não, ele não estava com a gente,
E aí a gente viemos só nós duas, sem dinheiro, né? Com a vaquinha, a maioria, nada dos amigos do coral me deram essa vaquinha mesmo para me ajudar. E aí viemos, eu e ela fomos lá ficar na minha irmã. E eu me lembro uma coisa muito difícil, que até a Rose pode falar bem. A minha filha, eu consegui ir lá, por Deus, São José, na intercessão. Me agarrei muito a São José nesse período. E ele foi providente, sim. São José é muito providente, principalmente na área do trabalho, né? E a minha filha ficava em casa, porque ela ainda não estava na escola, porque ela chegou num período que não dava para ir para a escola. E eu chegava, ela não tinha ido no banheiro, porque ela tinha medo de estar sozinha em algum lugar. Aí a Rose pode até entrar, saber por que isso acontecia, e eu me cortava o coração, mas eu precisava trabalhar. Porque ela falava assim, mãe, aonde que nós vamos morar? Mãe, onde é que vai ser meu quarto? Porque a gente ainda não tinha uma casa. Porque ela com quantos anos? 16? Foi 15 para 16 anos. Ela fez 16 aqui. Então isso foi aonde eu me agarrei em Deus e realmente eu rezava e falava, Senhor, amanhã o Senhor põe um chão aqui para eu pisar, porque eu não sei o que vai ser do meu dia de amanhã. Eu não sei onde a gente vai morar, eu não sei o que vai acontecer. Porque uma mãe sozinha não é fácil. Então eu me comovo muito quando hoje eu levo uma menina para trabalhar e eu sei que a condição dela é difícil. Então às vezes eu procuro nem perguntar muito qual é a condição dela, porque eu meio que agarro ela meio que eu fico meio responsável ali de ajudar ela a crescer. Eu meio que viro a mãe das meninas, então eu tomo muito cuidado para, às vezes, não entrar muito nos assuntos, porque às vezes é difícil equilibrar e tem que ter um equilíbrio, senão não é uma relação saudável mesmo, né, Rose, no profissional. Sim. E foi assim, a minha filha foi, com essa garra toda e essa luta, como dizia o meu psicanalista, não existe luta que não tenha seus benefícios. A gente tem que saber buscar no que a gente vive o que pode escolher nossa luta. Exatamente. E isso trouxe para minha filha uma garra muito grande. Ela é uma menina de muita garra, muita garra. Ela foi atrás da universidade aqui praticamente sozinha. Ela estudou só 2 anos, o inglês ela é de 2 anos apenas. E ela já chegou no high school direto numa escola americana, sem ESL, que é o programa que ensina inglês para quem fala português ou outra língua. Programa de segunda linguagem, ela não né? teve esse programa. Direto. Ela chorava nos primeiros 6 meses, falava, mãe, eu não entendo nada. Calma, minha filha, vamos. E ela foi, ela conseguiu, e ela entrou na faculdade, conseguiu bolsa praticamente. Qual curso que ela fez? Ela fez Biomed, que é biologia com foco em psicologia. E ela trabalhou todo o período da faculdade no laboratório de estudo do câncer. Então, ela teve muitas viagens, que ela fala que a parte mais gostosa da faculdade dela, de todo o estresse, que é muito, muito estresse mesmo, é muito cobrado. Ela viajou muito, ela foi para Inglaterra, ela foi para vários lugares. Tudo a convite da universidade? Tudo a convite, tudo pago pela universidade, ela tinha bolsa. Orgulho, hein, Renata? A gente só, né, o pai dela só pagou o dorms, e ainda assim ela tinha muitas bolsas que ela sempre correu atrás, então ela luta muito, ela corre muito. Ela mesma, porque eu não tinha condições. Fer, eu não tinha, porque já era um nível que eu já não alcançava no inglês. O que eu consegui com ela? Eu consegui um dia ligar na faculdade, procurar uma bolsa e ajudar e descobrir qual era. E era o meu inglês. E ela foi atrás da bolsa e ela conseguiu aquela bolsa. Então, e foi bem na época da pandemia, foi logo que acabou. Então, teve milhões de desafios. Então, assim, tem que tirar o chapéu para ela. E para você também. E ela é guerreira, então... Inspiração, né? Exato. E ela ganhou prêmios, ela foi para a Inglaterra, ganhou prêmio, foi uma gracinha. Ela se coloca como, ela é muito humilde, a área é muito humilde. Então ela não se vangloria de nada, mas tem que ser médica. Ela tem que ser médica. Então agora ela vai continuar os estudos, ela tem a escola dela não acabou. Ela terminou os 4 anos, ela se formou, mas para entrar na área da saúde, ela ainda tem a sequência, aí ela está definindo ainda se ela vai para medicina. Sucesso dela. Eu também não tenho dúvida, eu sou super orgulhosa da área. Eu vejo que na minha vivência, quando eu me vi no vazio aqui dos Estados Unidos, eu tirei uma força. E essa força parece que veio do nada. Mas não é do nada, é de tudo. É do tudo que vem. E você, em algum desses momentos, você se viu no nada aqui olhando e falou, eu não consigo ver, eu acho que eu não vou aprender esse inglês, eu não vou conseguir fazer alguma coisa. Teve algum momento que você viu que, não... Eu falo que eu sou como a Renata por conta do nosso recomeço. E por isso que eu me via nesse vazio. Porque eu vim aqui por um intuito muito mais financeiro. E você sem os filhos. Exatamente. Eu vim sem meus filhos. Duro. Nesse 1 ano e 2 meses que eu fiquei aqui, que eu vim também, como a Renata. Eu vim no ano de 2019, fiquei 1 ano e 2 meses.
e depois voltei para o Brasil, retornei para reestruturar a minha vida, para retornar, porque eu também, como as meninas vão ter a oportunidade de falar, eu tenho um marido que eu conheci-o aqui, e depois voltei para o Brasil para reestruturar, para voltar com os meus filhos. Então, quando eu cheguei com os meus filhos, eu me vi um momento que eu falei assim, eu estou num vazio, eu estou aqui que eu não me vejo aqui, assim. Eu nunca tive vontade de voltar, mas várias vezes eu me vi num vazio. E esse vazio me fez reviver. E no teu caso, Fã, antes de você se ver como realmente a Fã que está vivendo aqui, aqui é a sua residência fixa, você se viu também nesse momento um vazio na tua vida? O meu vazio é a saudade da família. Da família, dos amigos, que eles continuam sendo os amigos, né, desde de infância mesmo. Então, assim... Qual o seu estado, Fã? Eu sou mineira, nasci em Minas Gerais, mas o meu coração é baiano. Eu sempre falo... o coração é baiano. Meu coração é baiano, vivi muitos anos na Bahia, fui alfabetizada lá também. Então, tanto é que toda vez que eu vou ao Brasil... né, quem já me acompanha aí, um pouco em Minas Gerais e um pouco na Bahia. E aí, esse meu desafio dessa mudança, né, para um outro país, foi nessa questão assim da saudade, que até hoje eu não consegui administrar isso. Então, quando eu estou nos Estados Unidos, eu lembro daquela comida caseira, né, da questão de... toda da família, daquele churrasco, né, do Natal e família, que é muito união mesmo, que é até um pouco diferente daqui dos Estados Unidos. Aqui eu vejo que é mais assim, os sogros, os filhos, as noras e pronto. E no Brasil a gente já tem aquela questão dos tios, dos primos. Os vizinhos, às vezes, que já são família também. Cada um traz assim, esse volume... Até hoje é um desafio para mim. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu lembro dessa questão do Brasil, e quando eu estou no Brasil, eu sinto muita falta da segurança que a gente tem aqui, né? Então, essa questão de você estar ao telefone, né? Ou então, né? Recentemente, inclusive, minha bolsa estava aberta no Brasil, aí você vê que as pessoas têm essa preocupação. Olha, sua bolsa está aberta. Então, assim, aqui, né? Felizmente, a gente não tem essa preocupação. Então, esse é o conflito, a questão do frio, que as pessoas também... Não seja lugar quente, né, gente? Que não me adapto com o frio. Como que eu vivo aqui, eu tento escapulir um pouquinho em janeiro, fevereiro, mas, assim, procuro trabalhar quase que 100%, né, home office, porque o frio, mesmo com todo agasalho, com as botas que a gente tem aqui, né, que até informa a temperatura, essa aqui pode ser até 10 graus, essa aqui até 20 graus, é um desafio isso aí para mim, né? E o inglês que para mim vai ser sempre, porque por mais que às vezes eu consiga, né, falo, a pessoa já pergunta, da onde que você é? Por causa do sotaque. O sotaque eu não tenho interesse de perder, porque a minha identidade também é quem eu sou e da onde que eu vim, mas tem essas questões, né, dessa saudade, do clima e também do inglês. Nessa questão que você falou, Fã, é uma coisa bem engraçada, que você fala que você não se vê mais no Brasil por completo nem nos Estados Unidos. E isso acontece muito comigo, porque quando eu vou para o Brasil, que eu tive a oportunidade de voltar dessas vezes, eu vou para matar a saudade das pessoas que eu amo. Mas muitas vezes eu quero fazer as coisas que nós fazíamos naquela época, que é quando estava na faculdade, sair para tomar uma cerveja ou ir ao parque e ir com aquelas mesmas pessoas. Só que as minhas amigas, que naquele momento faziam academia, muitas vezes agora elas já não fazem mais. Eu e a Renata tivemos filhos mais jovens, a Roseli também teve filha um pouco mais jovem, né? 20 anos. E agora minhas amigas estão tendo filhos, e enquanto que meus filhos já têm 18 e 20. Então, eu tenho saudade das pessoas e misturado também com a vivência. Só que agora, quando eu vou para lá, elas não estão mais fazendo as coisas que a gente costumava fazer. E aqui também, a mesma coisa. Aqui eu não consigo me conectar tão bem quanto eu me conecto com as minhas amigas de lá. Então, eu vou lá, eu sento para conversar com uma das minhas amigas, eu fico 3 horas conversando com elas, todos os assuntos aleatórios. Não, né?
todos os assuntos aleatórios possíveis, assim. E é bem isso que você falou, eu concordo em grau e gênero. Realmente a gente fica numa indecisão, assim, exatamente. E eu gostaria de falar, assim, dos desafios e as superações. Vou começar com você, Rosi. Quais foram os maiores desafios para você que você enfrentou como mulher, como imigrante e que conseguiu transformar em combustível para você crescer, para você ser o que você é hoje? Por exemplo, eu, quando cheguei aqui, desde muitas noites, né, que eu não dormia, preocupada com o futuro e com a situação dos meus filhos e minha, até o momento que eu já trabalhava. Comecei como garçonete aqui, trabalhei até um tempo e para mim era muito bem remunerado como garçonete, mas eu estava inconformada com isso, eu queria sair, e não porque não era uma boa profissão, porque me trazendo um retorno financeiro muito, muito bom que eu tinha, eu estava tendo o que eu precisava, que era tanto me alimentar, guardar um dinheiro, alimentar os meus filhos, mas eu estava inconformada. Então, o meu combustível para eu ter um desafio e ter uma superação foi a inconformidade, porque eu não queria ser garçonete. Eu já estudei administração no Brasil, tinha minha pós-graduação em negociação estratégica e eu queria trabalhar com aquilo, eu queria entregar mais. Talvez eu queria, não era só dinheiro. Porque quando eu comecei nessa área, a Fã pode me dizer, quando a gente começa, e a gente vai falar disso, né? A gente começa ganhando pouco, porque a gente não tem experiência nenhuma, tem a barreira da língua, como a Fã falou, e tem a barreira mesmo de você não saber as leis, você não saber a língua, falar fluentemente, você muda todo o teu aspecto, até com o teu colega de trabalho, você às vezes quer ser simpático e às vezes ser ofensiva, então tudo isso conta para nós sairmos de um salário um pouco menor e irmos aumentando. Então, para mim, o meu combustível para eu ser o que eu sou hoje foi mesmo a insatisfação por não estar fazendo o que eu gostava de fazer. E para você, qual foi o teu combustível? O meu combustível era fazer o meu casamento dar certo. Esse para mim foi um combustível total, né? Então, cada vez que a gente tinha ali aquelas discussões que todo casamento tem, que é o meu slogan, que eu falo, não existe casamento perfeito, existe casamento saudável. Então, eu sempre falo isso para todas as pessoas até que eu atendo. E, para mim, eu falava, se eu vim para esse país por conta de uma família, então é a família que eu vou cuidar. Então, eu falava, eu sempre voltava para o meu objetivo principal. E aí é onde que eu me frustrava muito, porque eu queria expressar o que eu estava sentindo, se era bom, se era ruim, e eu não conseguia. Por conta da linguagem ou por conta... Eu não sabia falar inglês. Ok. E o Google, ele conseguia ser chato às vezes. Vocês falavam através do Google? Do Google Tradutor. Então, como que foi essa história? Você conheceu ele no Brasil, aqui? Eu conheci online. E a gente começou a conversar e começamos a namorar e tudo pelo Google. E você estava no Brasil na época? Estava no Brasil. Aí depois ele foi, aí eu vim e foi que ali... Até que vocês decidiram casar? Com 6 meses de namoro, ele já me pediu em casamento. Uau! Assim, em 11 meses a gente... Aonde vocês se encontraram? Desculpa a curiosidade, a primeira vez. Como é que foi esse encontro? A primeira vez, não. Você veio pra cá? Não, Não, eu vim pra cá. Ah, tá. A gente se encontrou no aeroporto, em Los Angeles. Ele com um buquê de rosas vermelhas e uma água... Não, mas eu digo antes disso, como que vocês se conheceram? No aplicativo? Mas como que funciona isso? Site. Mas como que te deu essa ideia de ir pros... Ela foi descobrir quanto tempo depois que ele era dos Estados Unidos? 3 dias depois. Porque ele traduzia. Conta! Esse site, ele, na hora que eu... O que acontece? Um colega meu, que a gente trabalhava junto numa clínica, um médico, amigo meu... Te deu a louca. Vou não, alguém. A entrada dele conheceu uma menina por esse site. Ele conheceu um rapaz. Falou assim, Rose, você nunca vai arrumar uma pessoa porque... Trabalha demais. Só trabalha, sai, não vai pra igreja com a tua mãe. É um desafio. Por que você não vai nesse site assim? Lá você vai encontrar uma pessoa legal. Só que, né, eu não sou muito tecnológica, eu coloquei meu nome, idade, profissão. Só que esse site, você podia fazer um filtro. Onde você queria conhecer a pessoa, e eu deixei geralzão. Foi aonde que meu esposo me viu e eu vi ele também.
E aí foi nesse exato momento, quando cruzou, que a gente começou a conversar, o próprio site, eu escrevi em português, chegava em inglês para ele. Ele escrevia em inglês, chegava em português para mim até então. Eu achando que a gente estava ali, né? Mas nem pelo jeito de conversar, você não detectou. Eu não tinha, bem lerda. Bem lerda. E aí, quando eu perguntei para ele, que cidade que você mora, né? Aí ele falou... 3 dias depois. Santa Maria. Santa Maria. Nossa, Santa Maria, eu adoro Santa Maria, que é do Rio Grande do Sul. Eu falei assim, Maria, Você achou que era seu vizinho por aqui? assim, aí lá na onde que ele chegou e falou assim, você já veio aqui para os Estados Unidos? E eu, não, nunca fui. Ué, mas você falou que fosse de Santa Maria? Eu falei, não, é que aqui tem uma cidade de Santa Maria. E foi aonde que a gente descobri que ele era de outro país. E aí a gente ensinei ele a usar o WhatsApp, que eles não usam, não gostam de usar, e começamos a conversar. E aí que era o Google Tradutor o tempo todo ali. E aí a gente ligava por vídeo, se olhava, ficava assim e voltava com o texto. Meu Deus, que diferente. Mas o nosso casamento tinha um intérprete Na cerimônia? na cerimônia. Foi aqui ou foi no Brasil? Não, foi aqui na Califórnia. E teve um tradutor, ali uma pessoa que estava... E as pessoas conseguiram até chorar. E aí o meu sogro ainda falou assim, como que nós estamos aqui num casamento que eles não falam o idioma e está acontecendo, né? A família dele aceitou? A família dele, o pai dele falou, aí ele parou. Nós falamos sim o idioma. Não, a gente fala o idioma do amor. E é ele que nos conecta. Nossa, foi tão linda, e muita gente se emocionou por isso. E eu fui a primeira imigrante a entrar na família, então vamos supor assim que eu estourei a bolha. Mas para mim, o que, como você falou, que foi é a minha família. Por isso que quando eu voltei para a minha carreira, eu falei, eu vou pegar a psicologia e a experiência que eu vivi, os momentos desafiadores com a língua, de se conectar, e eu vou pegar e trabalhar com mulheres casadas com uma pessoa estrangeira, porque eu sei que as Diferenças interculturais. essas diferenças interculturais, ela acaba afastando o casal, não é o amor. Então foi de uma Comunicação. Então foi de uma dor, Roseli. Assim como eu também, foi de uma dor. Eu saí de uma dor, estava com um processo migratório também da minha regularização, porque eu casei com um português americano, e eu também tinha que me regularizar, e uma outra pessoa foi fazer. E eu me vi sem saber o que fazer, o meu processo voltando várias vezes e eu tentando fazer com que aquilo desse certo sem saber como fazia. E essa pessoa foi uma indicação. Então eu falei, uau, como uma pessoa que foi indicada está fazendo? Falei, talvez esse mercado esteja precisando. E eu fui lá, eu fiz curso de notária pública, que hoje eu sou notária pública no estado de New Jersey, e foi daí que eu fui me capacitando. E foi de uma dor. Então no teu caso foi de uma dor também. Foi uma dor. O meu casamento, sim, eu amo meu esposo, ele me ama muito, ele abriu mão de muita coisa, ele enfrentou muita coisa, ele enfrentou família, enfrentou que os amigos dele falavam, o que? Ela vai te dar o golpe. Ela só quer teu documento, vai ficar aqui uns dias, e ela não vai aguentar ficar aqui sem falar inglês, né? Então, assim, houve muitas torcidas que não era legal, né? Então, e eu falei, não, ele vai dar certo, porque o principal nós temos, que é o nosso objetivo. Então, eu falo que o meu esposo, foi, assim, fundamental. De Deus. De Deus mesmo. Ele foi fundamental nessa paciência, sabe? Paciência comigo, paciência nos momentos que eu fico estressada, e dele falar assim, não, a gente vai dar conta. E a respeito da língua, você aprendeu inglês? Aprendi a falar inglês. E ele? O português. É isso que eu queria tocar. Ele aprendeu a falar português. Ele ama falar português. Ele vai no Brasil, ele não quer falar uma palavra em inglês. Olha, isso sim é amor. Sim. E no seu caso, foi por dor ou por amor que você entrou nessa profissão? Não, no meu caso, foi porque, pela experiência que eu tive antes como secretária executiva, por lidar tanto com documentação, eu me vi também nessa parte que o paraligo, né? Porque como eu fiz estágio num escritório de advocacia aqui, quando eu comecei a trabalhar, então eu me vi ali com aquela documentação, tinha muito a ver
com o que eu aprendi no passado, né? Com essa organização, imagina A sua bagagem. tudo isso. Como cuidar de pessoas, né, Fã? Como secretária executiva, então tinha muito a ver com essa parte jurídica. E além disso, o que me motivou muito foi poder ajudar o próximo, porque não é somente preencher formulário, como muitas pessoas pensam. Ah, vou contratar uma pessoa para me ajudar a preencher formulários. Não é somente isso, porque aquele cliente, ele tem uma dor também, né? O imigrante só entende um outro imigrante, né? Quem passa pelo processo também. Então, de cuidar ali do outro, às vezes, eu já tive vários clientes que, ao assinar o formulário, se emociona, chora. Por quê? Uau. Nossa, agora é a oportunidade que eu vou ter de trazer o meu filho que ficou fora, como a sua história. Então, assim, não é somente preencher formulário. É ali, é escutar o outro, isso, é escutar o outro, é entender também como entrou nos Estados Unidos, se foi com visto, se foi sem visto, né? Tem toda uma história ali. Quando a gente... então, esse meu processo de atuar nessa área teve os dois. A experiência profissional anterior, que está, né, linkada um pouco com essa parte de Paraligo, né, desse assistente jurídico, né, que é um termo mais próximo, digamos assim, porque no Brasil a gente não tem essa profissão. É assistente jurídico, né? Que seria mais próximo, assim, e essa vontade de ajudar o próximo, porque não é somente a preparação de uma petição, né? É estar ali, é saber ouvir, como que a pessoa entrou e tentar... O processo é longo, né, Fã? A gente chega a ficar 2, 3 anos com uma pessoa, né? Exato, principalmente se uma pessoa entrou ilegalmente, né? Quando o sem visto, tem processos aí que o cliente está comigo há 7 anos. Né? Então, isso também, essa história de você ouvir, por exemplo, um cliente que entra de forma ilegal, o que essa pessoa passou para atravessar um deserto, sabe? Eu tive de ouvir aquela história de demorar meses até chegar, por exemplo, no estado de Nova Jersey. É muito, sabe? Vai muito além. E aí você ouvir o outro, entender a dor daquele cliente e passar aquilo para enviar para a imigração também, né? Aquela história, transformação, que a pessoa entrou ilegalmente, né? Porque é muito fácil julgar, né? E eu tenho clientes que entraram aqui novos e eu perguntei, vocês tentaram visto? Não, eles nem sabiam. Se poderiam ter a chance de... Inocente. Exato. Porque, às vezes, o pai, né, a mãe estava aqui e queria tanto trazer aqueles filhos, então eles não tiveram a oportunidade nem de ter essa informação que poderia tentar um visto. E aí você escuta a história, né, que atravessou o deserto, atravessou rios, né, para poder chegar até aqui. Eu tenho uma pergunta nessas coisas. Tem alguma história que te marcou muito, assim, de um caso que você atendeu e depois, quando você conseguiu, que isso mexeu com você? Assim, todos têm uma história, sabe? Porque até aquela pessoa que entrou com visto aqui ou que trabalha, né? A gente também, eu trabalho com vistos humanitários de trabalho também. Às vezes a pessoa já veio com uma empresa, né, contratada, mas aí ela também teve os desafios aqui. Então acaba que todas as histórias, elas mexem comigo de uma certa forma, mas teve um que o rapaz veio num carro frigorífico. Então, quando para atravessar a fronteira, né, ele ficou naqueles carros de carne, sabe? Então, ele meio que escondia atrás, né, da carne ali. E imagina como que esse corpo, né, que a pessoa ficar ali congelada. Então, isso me marcou muito. Mas tem, assim, esses também das mães que deixam o filho e na hora, quando essa mãe se legaliza aqui, né, e no caso o padrasto, na maioria das vezes, né, a mãe deixou o filho, mas foi de um relacionamento anterior. Então, acontece naquele momento ali que a mãe vai assinar o formulário, né, ou o padrasto, né, o peticionário ali, o patrocinador, é muito emocionante,
Sim. Sabe? Mesmo eu tendo preparado, estando ali naquela forma legal, mas tem a emoção, né? O meu coração tá ali também, porque eu sei que eu estou ajudando a unir uma família. Sabe? Isso é muito bacana. Por isso que a profissão de vocês é legal. E a respeito da Legal. E a tua profissão no Brasil, Fã? Você já disse que você era secretária executiva. Como que era? Era uma profissão agitada? Era estressante? O quão estressante era mais ser secretária executiva do que ser paralegal? Porque paralegal também é estressante. Como nossos processos são longos, muitas vezes a gente está, como você diz, um processo de visto de trabalho que demora às vezes 2, 3 anos. O cliente já não aguenta mais, mas muitas vezes foge do nosso controle. A gente já mandou o processo e a imigração que tem que ter uma devolutiva. Faça um comparativo entre as duas profissões e essa remodelação que você fez no teu currículo para entrar no mercado de trabalho aqui. Lá era mais estressante ou aqui ou é totalmente diferente? O que é que você vê? É diferente, assim, ambas são estressantes, porque como secretária executiva você tem uma agenda, ou várias agendas, né, para administrar. Então, é uma demanda muito grande, porque de reuniões, de viagens, eu tinha que ir para hotéis para verificar antes como que era aquele hotel para receber aquele executivo. Mesmo sendo um hotel renomado, por exemplo, eu teria que viajar. E tem um estresse mesmo, porque aquele executivo ele já sofre uma outra pressão. E quem está mais próximo que a secretária, então acaba levando também quase que chicotadas ali, né? Então, era bem estressante, mas eu amava o que eu fazia também. E nessa questão de paralegal, eu tenho 2 desafios. Eu diria a questão de ter uma equipe qualificada, porque o que acontece hoje? Se uma pessoa entra no meu time, ela vai ser treinada, mesmo que ela tenha uma experiência, mas ela vai ser treinada desde o momento como abordar aquele cliente, como conversar, pedir a solicitar os documentos. E o que acontece é que esse colaborador, às vezes, ele começa a verificar o número de processos que entra na empresa, mas ele não vê os gastos que a gente tem para manter o negócio, por menor que ele seja. Mas tem os programas que a gente paga, tem os softwares são super caros, né? Caros, sim. É o programa para preparar os formulários, a questão de uma agenda eletrônica, tudo é pago. Então, para você oferecer o melhor para o seu cliente, para ele estar ali, escolher o horário que vai falar com você, tem todo um custo para ter uma agenda eletrônica, para ter um programa. Tem um termo até que você usou, né? Qual que é? Dos gastos invisíveis, né? Então, essas despesas aí que nem um cliente e nem o colaborador sabem. Tá atento a isso. Então, essa questão hoje, né, da profissão de ter esse suporte aí, é desafiador, porque o cliente e às vezes o colaborador só vê o processo entrando, mas ele não vê quanto que você paga de papel, de toner para impressora, né? Eu, por exemplo, uso uma impressora a laser dessas grandes, então são 5 toners. E tudo isso tem um custo, né? E aí a pessoa começa a querer ganhar mais, mas ela também quer pular etapas, porque você quer falar da pessoa que você contratou. Exato, colaborador. Então, ele começa ali, depois ele já quer ganhar o dobro, quer ganhar como uma paralegal senior, por exemplo, mas ele não está... irritado, né? Eu acredito. Tipo assim, não deu aquele prazo para passar pelo processo de estudar mais, de fazer cursos que a gente tem que estar sempre fazendo. Então, assim, não, eu já sei... Você capacita paralegals, não capacita? Sim, eu treino paralegals também. Inclusive, até advogados recém-formados, às vezes me procuram para trocar ideias. Pelo tempo, né, de 16 anos aí trabalhando nessa área. Então, eu faço essa questão de mentorias também, né?
Então, por exemplo, um paralegal que pegou um processo e está com alguma dúvida. Eu já fiz esse processo, porém, estou com dúvida nessas perguntas, que muitas vezes é uma interpretação muito mais a funda que a gente tem que fazer, né, Pan? Então, um paralegal que hoje já está qualificado, às vezes até já passou na prova, ele pode, quero falar com você, para você trocar uma ideia e você conseguir me orientar nesse preenchimento de formulário. Isso é uma mentoria? Isso é um curso? Como é que funciona essa parte? Isso depende. Eu ofereço a mentoria, né? Se a pessoa fala, eu quero aprender sobre o visto O, por exemplo, de habilidades extraordinárias. Então, eu vou fornecer aquela mentoria específica porque a pessoa, né, precisa. E também, às vezes, é um tira-dúvida. Acontece muito, né? Ainda bem que a gente tem paraligos que trocam informações. Então, atualmente, né, nesse governo agora, a gente tem recebido muitas solicitações de evidências. Então, você manda um processo e depois recebe chamado de Request for Evidence, que é solicitando mais evidências. Então, a gente troca no nosso meio, fulano, olha, eu recebi essas evidências, porque nós não temos uma comunicação nem sempre que aquilo ali vai ser mudado. Então, é através desses feedbacks alterando muito as leis. Estudos de casos reais mesmo. Casos reais, então a gente troca essas informações. Olha, o seu processo, envia ele mais completo, por exemplo. Né? Então, eu vejo nessa questão aí, como paralegal, talvez seja mais desafiador do que na época como secretária executiva, porque tinha o estresse, né, como toda profissão tem, mas esse da imigração é sempre algo novo. E são vidas, né? Exato. Vidas, famílias. Vidas, né? Então, às vezes, por um erro, a pessoa pode não entrar aqui. Sabe? Então, tem esses detalhes aí. Da questão também do time, de você formar um time e depois a pessoa, com 6 meses, ela já abre o próprio negócio. Meu pai falava assim, muita gente quer queimar cartucho, ele usava essa expressão, de pular etapas. Sim. Então, a pessoa fica 6 meses e ela fala, não, eu agora vou abrir a minha empresa, o que está ótimo. Mas ela seja capacitada, né? Você acha que pode ser isso? Que o governo pode estar deixando as regras mais rígidas também por essa enxurrada de profissionais no mercado de trabalho, Fã? Sim, porque tem muita gente que, né, Os profissionais talvez não tão profissionais, né? Eu sempre deixo claro, eu não sou advogada, né? Eu sou paralegal, então né, tem isso até nas minhas redes sociais, sempre bem claro no meu e-mail como paralegal. Mas, infelizmente, as pessoas começam a trabalhar, já abre o negócio, às vezes nem sabe o que é que está fazendo, não tem a humildade de pedir ajuda, né? De entrar no grupo e falar, olha, eu não sei fazer. Então, isso acaba trazendo prejuízos para a vida inteira de um cliente, né? Porque no nosso trabalho a gente não pode cometer erros. Muitas vezes você precisa se capacitar muito bem para poder pegar um caso muito menor, que você já está capacitada para pegar um caso maior. Porém, você não pode arriscar, porque não, eu vou arriscar fazer um feijão hoje e vou ver se vai dar certo. Não é assim, né, Fã? O nosso achismo custa a vida de uma pessoa, custa a vida de uma mãe, de trazer um filho. Também do profissional, né? Quando fez isso, o outro ali, o cliente já não atingiu o objetivo dele, mas foi fulano, né? Foi o profissional tal que fez, né? Então, pode até queimar a carreira, né? Ali que... Não, muitos, com toda certeza. E nessa questão, Renata, de pessoas, de empregados, você também tem essa barreira que a FAM encontra na hora de estruturação dos processos para conseguir montar uma equipe bem estruturada e manter, né, FAM, mais do que montar, que não é exatamente o teu problema, é manter essa pessoa e essa pessoa querer passar por todos os processos. No teu caso também você tem essa questão quando você contrata uma pessoa, ela em 6 meses pensa que já sabe fazer tudo, que já sabe cuidar do schedule e quer montar seu próprio schedule e acaba muitas vezes colocando os pés pelas mãos, queimando o cartucho, como diz a FAM. Você também enfrenta essa... Sim, principalmente agora, né, quando a gente está trabalhando na informalidade, tudo
parece que é mais flui mais fácil ali, né? Você pode, as pessoas acham também que tudo flui mais fácil, mas é um pouco errôneo isso também. Mas quando você está na informalidade, só entra, sai, vai, volta e aquilo acontece. Quando você parte da posição de formalizar o seu negócio, de realmente alavancar uma empresa, uma coisa assim que você quer trabalhar, porque não existe outra forma de crescer sem ser organizado. Não existe. Crescer no caos é trazer Mais conflito. É mais confusão e não resolve financeiramente, porque o que você está ganhando está saindo, porque o caos é assim, né? Ele traz e leva, é um furacão, assim. É muito negativo e acaba com a pessoa, destrói uma pessoa. Então você tem que ter muito claro que você quer organizar e existem muitas etapas numa empresa de cleaning para organizar e é muito desafiador. Por quê? Porque é subjugado. Então, assim, vamos falar agora, não vamos nem falar na parte de clientes, vamos falar na parte de realmente colaboradoras, de funcionárias, das meninas. Mostrar esse treinamento, colocar esse treinamento para que eu pudesse organizar a minha empresa, eu tive que sair do operacional, porque eu não tenho condições humanas de estar na operação, estar no dia a dia limpando e treinar uma pessoa ao mesmo tempo. Então, financeiramente, eu estou fazendo um investimento naquele momento. Eu estou trabalhando, treinando uma pessoa e não estou tendo aquele retorno financeiro para mim, eu estou treinando uma pessoa. E muitas vezes a pessoa que está ali comigo, ela não vê isso. Ela não vê isso, ela não vê que você está, entre aspas, levando um certo prejuízo para treinar aquela pessoa. E para treinar uma pessoa no cleaning, é muito detalhe, Então, gente. você está estruturando para o dinheiro ser uma consequência do teu trabalho. A organização, a estruturação, ela é difícil, mas se você tem a intenção de crescer, é o caminho, é o único caminho. O outro caminho também pode funcionar no caos. Claro. Não recomendo, porque a pessoa vai ser aquela empresária, aquela dona de schedule, vamos dizer assim, doida, igual a gente conhece muita gente que reclama muito, que é uma pessoa que acaba se tornando, devido ao caos que vive, ela acaba se tornando desumana. Porque eu não acredito que são pessoas desumanas, são mulheres desumanas na maioria das vezes, apesar de que hoje os homens estão entrando muito forte nesse mercado, porque é um mercado que tem rentabilidade, que dá um retorno rápido, né? Mas a pessoa acaba se tornando desumana, tipo assim, não deixa a menina tomar uma água, não deixa a menina comer o dinheiro, não deixa, e só vê o dinheiro, e é muito estressante realmente o dia de... O trabalho da limpeza, ele é muito pesado fisicamente, mas ele não precisa ser pesado psicologicamente, não. Mas você acha que isso depende de quem está na liderança? Exatamente. Toda empresa é o reflexo da líder. E a dona, a líder, mas a líder imediata. Quando eu saí da operação, eu percebi que a líder imediata tem que ser extremamente capacitada e treinada. Então, você está treinando as tuas líderes, treina o líder e do seu. E as helpers, elas têm que... Então, a primeira dificuldade que eu encontro é encontrar pessoas que tenham este modo de viver e pensar. Qual é o nome da tua empresa? Bethel Glow Cleaning Service. Você tem uma história desse nome, não tem? Tem uma história. Quando você quiser contar pra gente, me lembra depois, que eu vou esquecer. Mas, enfim, treinar essas pessoas, primeiramente, encontrar a pessoa, né? Eu coloco lá no grupo, eu coloco lá nas redes sociais, nos lugares onde tem para colocar o pedido. Precisa-se de uma helper ou uma driver que tenha certas características, X, Y, Z, tá? As características que eu preciso. E aí eu vou conversar com essa pessoa. A primeira coisa que eu observo é se a pessoa tem esses valores que eu busco na pessoa. Quais são os valores? Que são valores de fazer um trabalho verdadeiro, honesto. Eu sempre falo um trabalho honesto, que é um trabalho verdadeiro. Se eu vou trabalhar na casa da fã, eu vou ver, meu trabalho é muito personalizado, muito. Então isso acarreta numa certa... necessita de muito mais organização e de um mais, como que eu diria? Dedicação, comprometimento, vamos usar, porque eu acho que é comprometimento a palavra correta. Então a fala assim, Renata, eu quero que você troque a cama, eu quero que você lave o lençol, eu quero que você faça assim, no quarto do meu filho não pode usar aquele produto porque ele é alérgico, eu não quero isso porque eu tenho pet, eu não quero... Então ela vai me dizer tudo, eu vou
planilhar tudo que ela precisa. E aí eu vou direcionar ela qual produto é o melhor para ela, como o horário que hoje é o que a gente realmente enfrenta de mais dificuldade dentro das casas, são os horários. Porque como a Fã, ela trabalha quase 100% em casa. Então, conciliar que a gente tem que chegar no horário que a pessoa está disponível, sendo que a gente tem toda uma gama de coisas acontecendo no dia Muita gente trabalha em casa hoje. Meus clientes, 95%. 95%. Muita gente que eu trabalho hoje... Eles saem de casa para você limpar ou você tem que fazer essa dinâmica com eles em casa? Eu tenho que controlar o horário do telefonema. Isso, planejamento. Com o horário que eu tô naquele escritório, naquele office. Então, eles combinam a hora e se eu não chego... Então, isso é muito... Isso tem que ter um planejamento, uma organização onde todos têm que vestir a camisa. Entende? Então, isso é muito difícil. Por quê? Não se vivia isso antes da pandemia, não se vivia. Eu me lembro quando eu comecei na faxina muito jovem, a gente entrava e saía da casa dos clientes e não conhecia a casa do cliente. Ele deixava a chavinha embaixo do tapete ou deixava a porta aberta, o envelope em cima da minha patroa, em cima da mesa, e a gente entrava e saía, anos, nunca via a cara da pessoa. É muito leve trabalhar dessa forma, porque você faz toda a sua logística. Então, todos os clientes tinham a mesma logística de trabalho. O roteiro dentro da casa não mudava porque não existiam pessoas. Hoje, principalmente depois da pandemia, tem algumas agravantes. As pessoas estão em casa, as casas estão extremamente mais sujas, nós estamos num período de crise, onde eu não posso cobrar o que realmente ainda é o justo, porque as meninas, a mão de obra subiu o valor, não foi pouco. E aqui nos Estados Unidos tem isso, né? A mão de obra é muito valorizada. Mas o cliente não tá. E o produto é barato, então. Diferente do Brasil, que muita gente se engana, né? No Brasil você vai comprar um celular super valorizado. Exato. Enquanto que aqui uma mão de obra é cara e o celular é barato. Então é totalmente o contrário. Então isso tem muito a ver com o ter. E administrar tudo isso e colocar isso tudo de uma forma rentável não é simples, é muito difícil. Então a gente procura ajudas. Então quando eu decidi, vou treinar as meninas, vou colocar a operação e vou treinar, eu fui atrás de me profissionalizar nessa área. Eu trouxe do design de interiores todo o meu cuidado com detalhes. Isso é um grande diferencial. Você já era empreendedora no Brasil? Sim, eu era empreendedora. Eu tive pizzaria por 6 anos. Eu trabalhava como autônoma em design de interiores. Então, projetava as casas, acompanhava as obras nos mínimos detalhes. Essa profissão de design de interiores ela é muito detalhada. A gente trabalha com milímetros. Talvez por isso o teu sucesso nessa área. Exato, é um diferencial. Agora, encontrar pessoas com esse diferencial, ele é difícil, então tem que ser treinado. E nem todos têm essa treinabilidade, porque nem todos estão dispostos. E muito que acontece na faxina é que as meninas vêm com aquela coisa assim: eu vou ficar aqui só um mês, eu não sou faxineira, eu não sou faxineira, eu não sou faxineira. Eu só estou aqui, eu não tenho obrigação de ficar lambendo o chão que os outros andam. Não, esse é um pensamento que leva a gente muito para baixo. Muito. É muito retrógrado, é um pensamento que não é real, porque é uma profissão. E o que faz a sua profissão ter valor é você, é como você enxerga a sua profissão. E os americanos valorizam muito. Valorizam, assim, respeitam. Talvez muito. isso é de quem mesmo está limpando, que não vê a grande importância da sua profissão. Não vou mentir para você, existem algumas etnias que não valorizam e que a gente bate muito com elas, que a gente também tem que saber lidar. Por quê? Eu tenho que ser profissional. Claro. Então eu também tenho que treinar as minhas meninas nessa parte da psicologia. Olha, o cliente está no direito dele de exigir isso, 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 ok? Eu nunca vou deixar o cliente falar para vocês fazerem uma coisa que não é do seu trabalho. Eu defendo a minha equipe. Mas a minha equipe tem que fazer jus a ser minha equipe. Ela tem que estar treinada ali, ela tem que fazer o bem e bem feito. Porque a gente leva, por exemplo, o que eu trouxe do design, que eu aplico mesmo, tudo na minha vida. Então, assim, eu entendo que quando nós entramos numa casa, a gente leva o bem-estar para a pessoa, a gente leva a beleza. Eu penso no cheiro que vai ter naquela casa quando eu estou saindo dali, eu penso na iluminação que está entrando através das persianas, de um posicionamento da cortina, de uma organização de um lencinho, de uma almofada, de um porta-retrato colocado no lugar. Esse é o meu Renata designer. Então, eu penso que a pessoa vai chegar no fim do dia, igual quando a gente chega na nossa casa, que a casa está limpa e cheirosa. Ai, que delícia a minha casa. E eu vou poder ficar com meu filho conversando, porque eu não vou ter que fazer uma tarefa da casa. Tão delicioso andar descalço, quando
piso fica fresquinho, sabe? Então, essa é a sensação. Então, eu levo para as pessoas hoje com a minha companhia a mesma coisa que eu levava como designer, só que de um outro formato. Então, eu levo o bem-estar, aquela beleza, sabe? O bonito. E isso me enche de alegria. Qualquer coisa que você faça vai ser essa relação. Quando você canta na igreja, é tão bonito quanto você limpa uma casa e quanto você faz qualquer coisa. Exatamente. E treinar as meninas com todos esses aspectos é um desafio muito grande. E muitas vezes elas começam a treinar e eu sou a favor delas seguirem adiante. Se elas acham assim, Renata... Depois você fala como é que você incentiva elas para elas seguirem adiante? Sim, porque elas vão... É um trabalho que tem muito para mostrar, tem muito que aprender. Elas são empregadas ou elas são subcontratadas como empresas individuais? Esse é um outro desafio. A informalidade no mercado do cleaning, ela é muito grande, ela é berrante. Na nossa região, especialmente nesta região que nós estamos. Muitas pessoas pensam assim, vou ficar aqui, não vou ficar aqui, vou embora, não quero pagar taxa, não quero... Eu hoje busco... O que é pagar taxas? Fazer você colocar os impostos, né? Os impostos. Porque hoje eu trabalho buscando pessoas que queiram trabalhar com subcontrato. Por quê? Porque isso faz bem para elas e faz bem para mim, porque eu quero a minha empresa organizada. Mas elas não querem crescer? Se elas não querem ser uma empresa dentro da sua empresa, elas não querem crescer ou elas não querem só pagar imposto? Elas não entendem, eu acho que é muito falta de informação, porque elas acham que o imposto vai comer a vida delas. E não, existem vários benefícios que vocês duas, por favor, coloquem pra gente, que vão saber falar muito melhor que eu, os benefícios que tem de você ter a sua pequena... Porque daí é uma pequena empresa dentro da minha empresa. Exato. Então, ela tem os benefícios, os direitos dela, eu tenho os meus benefícios e os meus direitos. E isso é muito bom, porque você vai ter o seu crédito, você vai ter a sua vida sendo construída. Por quê? Uma coisa que me levou a vir para essa organização para crescimento da minha empresa é coisas que eu observo com as minhas amigas e pessoas que eu conheço na limpeza. Mulheres que trabalharam muitos e muitos anos com a ideia de que talvez voltariam para o Brasil, que sempre colocaram ou seu imposto como isento dentro do imposto do marido, vocês devem... E ganhando em cash, ganhando em cash... E nunca colocaram, e hoje estão com uma idade que já não conseguem mais manter aquela produtividade, não se prepararam para o crescimento, então não tem condições financeiras de contratar uma helper. Se contratar uma helper, praticamente não vai ter lucro. E não tem condições porque não criou um plano de aposentadoria. Mesmo que você não tenha um plano de aposentadoria pelo governo, você pode criar o seu plano de aposentadoria particular. Nós temos que pensar nessas coisas, né? Então, tudo isso me levou a pensar, eu não posso ficar em mim mesma. E você fala sobre isso com elas? Falo muito, para que isso expanda. Eu tenho que sair de mim, eu tenho que fazer isso acontecer fora da minha pessoa, do meu físico. Porque lá no futuro, como é que vai ser? Eu vejo algumas pessoas trabalhando doente, isso me corta o coração, porque precisa trabalhar. E só te possibilitou você crescer no patamar que você tá, Renata, porque você também um dia resolveu abrir uma empresa formal, pagar os seus impostos, fazer as tuas taxas, né, o teu imposto de renda, e só por conta disso que te possibilitou o teu crescimento. E mesmo você falando isso para elas, que você quer subcontratá-las para um dia elas serem com você, elas não aceitam. Algumas aceitam e outras falam, não, eu vou embora pro Brasil, não, eu não quero isso pra minha vida. Só que esses 5 anos nunca chegam, né? Nunca chegam. Daqui a pouco elas estão aqui há 15 anos, já são avós aqui, nunca chegam, né? Elas não... É o que acontece, muitas mulheres, inclusive quando chegam numa idade assim, às vezes não estão mais com o marido. E aí não tem aposentadoria. Aí o marido vai se aposentar bem e ela não vai ter. O que é muito triste, porque a pessoa que está pagando os seus impostos vai ter o retorno. Isso faz todo sentido, né? E tem muitas que trabalham no cleaning, que elas estão com 70 anos ainda trabalhando. Na operação. Exato, na operação. A gente se mantém, mas o teu físico, uma hora você tem que... né? Você precisa pensar nisso. Você falou disso hoje. Exato. Então, assim, ver essas mulheres hoje dependentes de um dinheiro que não vem, porque o que acontece? Quando você coloca, eu entendo por quê. Vai uma pessoa da família, né, quem quer que seja, coloca lá as taxas do imposto, coloca lá aquela pessoa como dependente, vai ter mais retorno, ok? Mas e aquela pessoa no futuro e o retorno dela? Né? E se ela quer comprar um carro? E se ela quer comprar uma casa? Por que as mulheres não compram casa? Não é? Então, o que está acontecendo? Então, a gente tem que pensar, isso pensando nas mulheres, né? Não existe certo ou errado, cada um vai fazer o que é melhor para sua vida. Eu respeito, a Rose pode falar. E isso, Renata, o que eu venho percebendo que atendendo casais,
As brasileiras casadas com americano, elas, infelizmente, essa conduta de nós brasileiros, os nossos pais não deram uma educação financeira para nós. A gente não tem esse hábito. Concordo. A gente não traz isso dentro do nosso comportamento. E aí chega aqui, se acomoda e tudo que o marido fala, tá tudo bem. Porque ela usa mesmo essa palavra de acomodar, né? Eu tenho um casal que eu atendi que ela totalmente 100% dependente do marido. 100%. Sabe, ela não conseguia ir no mercado se depender do marido. Uau. E ela sempre com aquele negócio, é muito difícil ir trabalhar, ele falou que eu não preciso. Então, assim, ela usa aquele que ele fala que não precisa, mas porque a pessoa não tem essa disponibilidade, né? É o que estava falando sobre disponibilidade. E aí, o que acontece? Esse marido vai vendo, que ele vai conhecendo outros casais também casados com brasileiro. Ele vai vendo outros casais americano com americano, ou brasileiro com brasileiro. Nossa, mas por que você não trabalha? Aí ela começa a fazer uma cobrança, aí começa a ter o quê? Conflito. Uau. Exato. Muito conflito. Então, tem casais que eu atendo que Então, o marido chega e fala. A minha discussão com ela, 90% é porque ela está acomodada. Ela só fica assistindo televisão, ela só faz isso, ela não quer estudar, não quer fazer isso, quer fazer... Então, assim, tem uma mentalidade, eu vou dizer assim, muito imatura e tá pensando no aqui e agora somente. Mas você acha que isso acha não, né? De acordo com o que você já vê, isso é do Brasil ou é daqui? Porque aqui o que a gente vê é as mulheres trabalhando muito. Eu não sei, mas o que eu vejo aqui é as mulheres trabalhando muito. Eu sempre vejo as mulheres trabalhando. E o que você está me falando é um dado muito novo para mim, que há maridos que reclamam que as mulheres não querem trabalhar mesmo estando aqui, porque eu vejo a mulher muito no mercado de existe trabalho. a cultura americana onde a mulher... A minha irmã estava me explicando isso. A minha irmã é formada aqui, estudou aqui tudo, tem uma profissão muito boa. E quando as crianças nasceram, devido a todo o cuidado com as crianças, eles saem... Aí ela me explicou, eles saem do mercado de trabalho, as mulheres, ela ainda continua fazendo os cursos, que ela tem que estar sempre atualizando, ela não perde, porque a intenção depois, quando as crianças vão para a escola, é voltar. É como se a mãe... Tem um termo, existe um termo, a minha filha falou para mim essa semana, existe um termo, é uma profissão. Você sair para ser mãe naquele momento, e o que é muito lindo, eu realmente acho maravilhoso. É um assistido. É um assistido. E é uma profissão, não é pejorativo nada. A mulher sai do mercado de trabalho, muitas clientes minhas já acompanhei isso. Fica aquele período, quando as crianças já estão em idade escolar, quando a família, né? Eu fiz isso no Brasil e nem sabia que tinha um nome. Existe um termo. Aqui nos Estados Unidos tem um termo, agora eu não me recordo. Que a mulher, ela fica ali com... At home mom. É um termo, at home mom, que é mãe em casa. E ela fica esse período até que a família decida, que as crianças lá estejam, né, já... Aí ela retorna para o mercado de trabalho. Isso é muito comum aqui. Agora, o que a Rosias está falando é diferente, é que a mulher acabou se acomodando, né? É isso que eu quero dizer. Eu não posso dizer brasileiro com brasileiro e americano com americano, porque a minha maior experiência que eu tenho e os casos que eu atendo são brasileiros casados com americanos. Interculturais. Interculturais. E aí, o que acontece? Muitas delas vêm para cá, elas querem muitas vezes não trabalhar. Então elas não entendem como americana, que depois volta para o mercado, né? Ela vai a sério. Então, assim, não, elas vêm, eu tenho uma que eu atendi, que ela veio para cá como estudante e tal, depois conheceu esse americano. Ela ralava muito, trabalhava muito. E ela mesma falou, quando eu casar, eu não vou mais querer fazer nada. E aí, o que aconteceu? No caminhar aí, eles estavam quase prontos ali para divorciar, porque ele não sentia que ela participava com a família. Não participava ali com tudo, os ganhos e as coisas. Não contribuía financeiramente. Contribuía, né? E além de não contribuir, ficava esse conflito de cobrança, né? Mas você não faz tal coisa, mas eu estou trabalhando. Tem um dado, Rosi, que fala que não é um dado oficial, porque como muitas mulheres vêm informalmente para os Estados Unidos, como a Fã mencionou, pelo México, mas que
países do Japão, até da China, esses quando vêm, até indianos também, as mulheres que vêm de lá, 85% das mulheres que vêm desses países, elas ou se reestruturam em uma nova carreira, ou elas continuam a carreira que já tinham nos seus países, só fazem a revalidação dos diplomas. Porém, as brasileiras não chegam nem a 20%. Então, assim, as brasileiras ou elas chegam e vão para Informalidade. sem... Então, não tem estatística. Exatamente. Então, as brasileiras estão desaparecidas do mapa de trabalho. Então, assim, e eu confio muito que as brasileiras estão aqui, estão representando bem. Porém, elas não estão se mostrando, elas não estão mostrando. Da FAM que ela trouxe os gastos invisíveis, nós estamos trabalhando invisivelmente. E depois a gente Tem muito dessas mulheres muito batalhadoras. atrás dos maridos. Né, atrás do marido que está ali, ou aquela uma que está ali só para cuidar dos filhos e que não aparece. E Mas até para cuidar do filho é compreensível, se for daquele período. Eu acho muito Justo, eu acho correto. E você sabia, o meu esposo que me informou sobre isso, que a mãe que escolhe, que é esse, né, para cuidar da família, ela, se de repente acontecer um divórcio, uma coisa, ela tem direito a tudo que ele tem na IP, porque ali foi um contrato. É um trabalho aqui, Isso é nem legal. função da família. Exatamente. O que eu percebo que a mulher, quando ela não vem com todo esse desafio que vocês hoje assistem mais, que vem pela fronteira ou que vem ilegal, elas estão, eu falo assim, palca para toda obra, elas estão disponíveis para tudo. Essas que vêm para cá, vêm trabalhar e de repente arrumam um casamento e não passou por toda uma etapa ali, elas não estão procurando em querer se disponibilizar. Posso fazer uma pergunta, Rose? E como que é o psicológico dessas mulheres? Porque eu conheço mulheres que na sua vida mais jovem, meia-idade, eram extremamente atuantes, extremamente. Mas aí foi ficando e a condição financeira do marido foi ficando melhor e ela, graças a Deus, né, não precisou. Mas aí ela acabou, não sei se acomodando, o que foi, e essas mulheres, depois elas começam a entrar em depressão, se sentir inúteis. Como é que é esse lado psicológico da mulher? Porque parece um sonho, né? Parece. Não, eu vou arrumar um marido americano, vou conseguir papel, não vou mais trabalhar, não preciso fazer nada, eu vou ficar em casa. É o sonho americano. E aí, Só com americano. sim, mas a gente vê que isso não é real. Não, isso é uma ilusão. Aí depois elas não trabalham e aí elas começam a sentir aquela falta de casa, né? Porque é o trabalho mais... Sim, mas aí ela mesma acaba que se coloca nessa posição de inferioridade, talvez por falta de buscar uma coisa a mais, porque o que faz a gente se sentir bem? Não é só o trabalho, é fazer o trabalho, o bem para uma outra pessoa. Isso realiza a gente internamente, verdadeiramente. A felicidade está em a gente estar deixando um legado. Em servir? Você a servir. A felicidade está em servir? Eu acredito que sim. Eu, Renata, acredito que sim. Porque a gente vem para ser melhor, seres humanos. O que nós vamos levar daqui? A gente entra na linguagem do amor de novo. Também gosto. Sermos seres humanos que viemos imperfeitos e vamos nos aprimorando e buscando melhorar. E isso está em se dedicar também a fazer um trabalho bem feito, a ser uma mãe, né, a ser uma esposa, a ser uma filha, o que quer que seja na sua profissão, na sua comunidade. Se a mulher, mesmo que ela esteja em casa, mas ela se coloca nessa posição de que eu sou importante, eu faço, e não é para si. Que conheço com o posicionamento. Conheço mulheres que são lindas e fazem tudo para elas, vão em academia, elas não estão paradas, mas dentro delas está um vazio muito grande. E conheço mulheres que estão em casa, mas elas têm missões, motivos, faço isso, vou numa comunidade, tem um motivo, tem uma família, uma mãe para cuidar, alguma coisa assim. Então, ela não tem essa depressão que vai criando. Eu conheço mulheres que têm muito recurso, que têm tudo, vivem para elas, tudo é para elas, é uma vida dos céus. Mas entram em depressão, tem que tomar remédios. Quando tudo é para mim, já é alguma coisa. Já não é alguma coisa. Como é que funciona esse psicológico? O reconhecimento das suas habilidades profissionais, né, é vista como um nascimento, é como se fosse um filho mesmo. E quando esse reconhecimento profissional ele é deixado de lado por uma causa qualquer coisa que seja, né?
ou por invalidade, ou por que nem nós que mudamos de país, qualquer coisa. Então a gente fala que sempre aquele filho que ficou para trás. Né? Então o reconhecimento profissional, ele nunca é sozinho, ele tem uma representação, é a nossa identidade também. Né? Então quando você sai de uma vida profissional, é como você está relegando seu filho ali. Então isso mexe muito com o psicológico da gente poder tá buscando aquilo que é nosso. É o que a gente chama de pertencimento. Tudo tem que pertencer. Então a gente fica naquela questão assim, nossa, eu deixei para trás algo meu. Então essa necessidade de buscar. E é muito comum acontecer de pessoas às vezes não exercer ali aquela profissão, mas ela pega algo muito similar, que foi o caso da Fã e da Fernanda, que é o jeito de eu reconhecer esse meu filho que eu não deixei, porque isso acarreta muito em frustração. E aí tudo que ela faz, ela acha que não tá bom. E aí vai se tornando uma pessoa que é esses casos que você atende. E é o quê? E fica sabe aquela pessoa que... Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta aí, Nada, que murmura para todos. Sabe? E isso é o quê? É uma insegurança dela, que eu não me dei bem, por que o fulano tá dando? Então é mais fácil eu reclamar ou colocar defeito do que eu assumir, não, puxa, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então a frustração de si mesmo, de não resgatar meu filho, e aí aonde que vem? A insegurança, muito medo de ser abandonada, né? A gente até conversou um pouco sobre isso. Então, a ferida emocional do abandono e da rejeição é o princípio, né, de muitas coisas, né? Que se fosse para falar aqui, a gente ia falar muito. Então, quando a pessoa ela deixa ali a sua profissão meio de lado, o que mexe com o psicológico é sempre uma sensação de abandono. Agora, se ela assume uma profissão, eu sou mãe, e aquilo é a profissão dela, que ela substitui. Não. Não? Não. Isso tem a ver também com a profissão da Renata, porque você está falando exatamente isso. Você deu o exemplo meu e da Fã. Não substitui. O meu exemplo, o meu e da Fã, a respeito de nós voltarmos à nossa profissão. Mas no teu caso, você está numa profissão totalmente diferente. Totalmente. Mas na verdade não está. Você está planejando, você está coordenando e você está fazendo exatamente o que você fazia na tua pizzaria, quando você era dessa pós-graduação. Isso tem muito a ver com, acho que a Rosi está falando. Acho porque eu não sou psicóloga. Tem a ver você colocar a tua cara independente onde você esteja. Você, a Renata, em tudo. Se você estivesse em qualquer outra área. Eu não estava satisfeita sendo garçonete e eu poderia ter montado um restaurante, uma padaria bem pequena para mim e eu estaria sendo a Fernanda, administradora, planejadora, estrategista, escolher outro caminho. Dentro de qualquer área. Então, eu acredito que, no meu ponto de vista, a Roseli pode me corrigir se eu estiver errada, você está sendo a Renata dentro do cleaning, porque você está fazendo exatamente o que eu e a Fã estamos fazendo dentro de outra área. Eu penso que você está assumindo. Tudo sim, isso vem do que de eu resgatar esse meu filho, eu me sentir válida. Então, talvez por isso, muitas meninas que eu levo, muitas colaboradoras, têm essa tristeza. Eu sinto a tristeza na pessoa. Quando ela vai trabalhar comigo, é muito triste. É uma tristeza, elas carregam uma tristeza de estar trabalhando ali. E eu converso, eu falo, olha, você não tem que anular você. Você tem que trazer você para onde você está. E isso, eu estou desenvolvendo vários treinamentos para as meninas. Então, o primeiro treinamento é como desenvolver a confiança em si e no cliente, como ele te enxerga. Porque se você não for uma pessoa confiante, você não consegue trazer para o cliente a confiança em você. E como agora eu não estou na operação, as minhas líderes, elas têm que transparecer essa confiança que a Renata transparece. Mesmo sem falar um bom inglês, gente. Não é isso que transmite a confiança, né? É a verdade onde você tem, né? Do que você está fazendo. Então, talvez seja essa a resposta, sim, né? Então, essa sensação de abandono e que eu rejeitei algo, isso vai carregando. E você atende essas pessoas? Ou você atende só casais? Não, eu atendo hoje individual, que é essas pessoas que trazem essas demandas, e esses casais. Então, é individual e de casal. Posso fazer uma pergunta? Hoje, a gente tem muita facilidade de contratar um psicólogo online, lá do Brasil. Como é que está o teu mercado?
Hoje, 95% das pessoas que eu atendo são online. É bom, cara. Eu tenho Uma nova forma. meu escritório, mas são poucos. Só os que moram lá em Santa Maria, tá? E Então, qualquer um que está vendo esse podcast pode fazer contato com você. pode fazer. Com certeza. Eu acredito que todas nós, de formas diferentes, nós apoiamos não só mulheres, né, todo tipo de pessoa, mas especialmente mulheres e famílias brasileiras que chegaram aqui, cada uma da sua forma, cada uma de uma maneira. Cada um com a sua essência. Cada um com a sua essência, e nós falamos do nosso planejamento, falamos de como chegamos, de como construímos cada parte. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para dar a essência da mulher, o que é a mulher brasileira hoje dentro dos Estados Unidos. Como vocês veem, a gente já teve uma visão aqui pejorativa em muitos momentos, uma visão que nós somos fortes, que nós somos desinibidas, confundem muitas vezes a nossa simpatia com a gente está sendo em muitos casos. Então, gostaria que vocês dessem uma visão de como vocês nos veem representados aqui nos Estados Unidos, se você quiser começar, Fã, e dizer também a respeito do teu diferencial como mulher e como você vê as outras e como você se vê, se você pudesse explicar pra gente qual é o teu papel e o papel da mulher brasileira aqui nos Estados Unidos. Gente, essa parte eu dei conta e eu não estava preparado para essa. Ó, na sua visão, qual que é o maior erro da mulher brasileira quando chega, ou qual é o maior acerto da mulher brasileira? Por exemplo, eu vejo que o meu maior acerto foi voltar para os Estados Unidos com os meus filhos. Eu acredito que no Brasil eu deveria ter vindo já com eles, porque eu fiquei aqui durante 1 ano e 2 meses, então os primeiros dias eu chorava muito, muito, muito. Chegou um dia que acabou as minhas lágrimas. Eu fiquei seca, eu chorava, assistia filmes porque eu queria isso, mas eu não conseguia. Então eu vejo que o meu maior acerto foi vir com os meus filhos. E o que é isso? Para mim foi a falta de planejamento. Eu estava numa situação recém-divorciada e com uma empresa quase falindo, e eu falei, eu vou para tentar, vim pela dor. E tudo que eu fiz, a maioria das coisas foi pela dor. E eu olhando hoje, eu vi que eu tinha um certo planejamento. E eu me arrependo desse meu sonho não ter feito realmente um planejamento escrito no papel. E deu muito certo, porque eu tinha um pequeno planejamento, talvez pela minha experiência em administração de empresas, mas não foi o que eu queria que fosse. Então, eu falo assim que eu vejo que o meu maior erro foi a falta de planejamento, de não dar um passo adiante, sem ter que começar do zero. Para você, Renata, qual é a visão tua das mulheres brasileiras aqui nos Estados Unidos e qual a tua visão e qual que você vê o teu maior erro e o teu maior acerto aqui nos Estados Unidos? Olha, eu vejo a mulher em si, independente se aqui ou no Brasil, a mulher ela é muito guerreira. Então a mulher, o que ela pega, quando ela quer, que ela pega para fazer, é difícil você segurar uma mulher. Mas a mulher tem a tendência de ser bem teimosa, então ela é muito focada, né, na maioria das vezes. Independente, às vezes, da personalidade. Eu acho que a mulher tem um foco muito legal, assim, que a gente, né, e consegue administrar muita coisa ao mesmo tempo, né. A gente já é da nossa, né, de como a gente cresce. Então, a gente consegue administrar muita coisa. E isso ajuda aqui, porque às vezes você está numa coisa aqui, está da outra ali, e a gente consegue entrar e batalhar naquela situação que você está. A gente como mulher brasileira, a única coisa que eu acho que a gente precisa cuidar mais, a gente precisa cuidar mais de si, na questão assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma profissional, eu sou uma mulher que tem condições de ser além do que eu estou fazendo, porque a minha profissão é uma parte de mim, mas não é só isso que eu sou. Então, o que eu quero fazer, né? E esse é um intuito que eu tenho de colocar, porque comigo foi assim. Eu vim a primeira vez que a minha família veio, mas na segunda vez eu vim numa condição toda quebrada, mas eu tinha um plano. Eu vou fazer isso acontecer. E quando isso acontece, você consegue, mesmo nas batalhas, você não desvia. Então, talvez esse seja um pensamento para se deixar para as mulheres. O que eu quero? O que me faz feliz? Como a gente conversou aquele dia. O que me faz feliz? E não tem certo ou errado. Ah, vou validar o diploma? Beleza, maravilha, glória a Deus. Não vou validar, vou trabalhar no salão.
ótimo, seja a melhor cabeleireira. Vou trabalhar servindo, vou ser a melhor, vou liderar a equipe, quem sabe um dia eu vou abrir o meu próprio café. Depende de cada um. Inconformada, E se tiver inconformada, muda, vai daqui, vai para lá. Não, nós não temos que ficar. O que a gente precisa fazer é fazer o nosso melhor naquilo que nós estejamos fazendo. Né? É verdade. Eu acho que o erro, né, tem a questão do planejamento, que até nessa parte migratória é o que a gente fala muito para as pessoas. Não venham para cá sem ter um planejamento, porque a pessoa pensa que ela vai chegar aqui, já vai começar a trabalhar, mas tem a questão da moradia, Às vezes não. tem a questão, a legalização, tem uma série de fatores, tem a do idioma, né? Então é muito despreparo que a gente vê, principalmente nessa área de imigração. Então por isso que é importante, né, essa questão. Quando a pessoa vem já legalizada, e às vezes o que eu percebo é a acomodação, como você citou. Então, por mais que essa mulher venha para ser dona de casa, a profissão dela vai ser mãe ali, dona de casa, ela não tem que... aí ela tem que assumir esse papel. E aí eu vejo que muitas das vezes ela não assume esse papel e sempre está lá ou no inconsciente, Remoendo. né, remoendo assim, eu não consigo viajar como você consegue, eu não consigo fazer isso, mas por quê? Porque ela se acomodou. Né? Então, quando também, voltando para essa área, como paraligo, eu atendo muitos casais, começa a fazer o processo ali jurídico, né, de casamento, e aí quando chega na etapa de remover esse green card temporário de 2 anos pro de 10 anos, às vezes o casamento acabou. Acabou. Né? E essa mulher não tem a condição financeira nenhuma, porque ela ficou o tempo inteiro dependente do marido. Então, por mais que ela queira assumir esse papel de mãe ou de esposa, mas ela tem que ter um planejamento financeiro, né? Algo que, assim, eu tenho essa profissão de mãe, de dona de casa, mas eu tenho que ter uma poupança financeira, um plano. Como vai ser meu futuro, né, Fã? Lá para frente. Exato. Né? E aí tem muito essa questão que talvez entre um vitimismo aí, por ela não conseguir fazer as coisas, por não ter tido um planejamento financeiro. Então, é muito importante que elas sejam brasileiras ou não, né, que migram, que tenha essa consciência aí. Eu acho que a referência que nós brasileiros poderíamos deixar aqui seria também esse calor humano, né? Eu acredito sempre quando eu saio, meu esposo me apresenta e tudo e fala, ela é do Brasil. Nossa, do Brasil, umas pessoas simpáticas. É verdade. Ainda mais a Rose, que abraça. Abraço de urso. Exatamente. Então, assim, eu acredito que essa seria a nossa marca também aqui. Deixar esse jeito caloroso, que a gente quer ser simpático, a gente quer servir também. Que seja sempre o diferencial, a nossa característica, né? Então, eu acho que é isso. A gente deixar esse calor humano, a gente percebe em tudo. Que o Brasil coloca a mão aqui. Né, até do nosso estúdio, a pessoa que tá responsável por trás de nós. É aquele carinho, aquele calor humano. Com certeza. E com certeza que isso seria no nosso diferencial. Nosso diferencial, a gente entregar o que a gente tem de melhor também da nossa cultura. Eu queria te agradecer, Roseli, pela você estar aqui, as meninas, a nossa equipe que está aí por trás. Foi muito importante, foi muito bonito. E deixar uma mensagem para vocês que não existe tempo perfeito, não existe, mas existe sim um planejamento, o que vai diminuir muito a margem de erro, ter o planejamento financeiro, estratégico é muito importante. Quero agradecer a todo mundo que está aí, e em nome de todo mundo, dizer muito obrigado e até logo. E até logo. Até pro próximo, quem são elas? Tchau. Quem são elas? Quem são elas? E com a voz no ar,
São vozes que levantam prontas para transformar. Do silêncio à luta, da dor à canção. Mulheres que constroem o mundo com coração. Não são frágeis, são tempestades e chão. São raízes que sustentam futuro e paixão. Na batida da vida, no flow da coragem. Cada verso é força, é pura mensagem. Quem são elas? Pergunta que acende. São histórias vivas que o tempo defende. No palco, na rua, na mesa, no lar. São elas que ensinam o que é o verbo amar.